Entendendo a Bíblia em boa companhia, prepare-se, você está sendo julgado. Mas tem de bom ânimo, você tem um advogado e muito bem advogado. Aliás, a fiança já foi paga, o julgamento já tem um veredito. Você está sendo julgado. Prepare-se, mas confia no teu advogado. O tema da lição de hoje é um tempo para você, um tempo para nós. Tema da lição da Escola Sabatina, Isaías, consolo para o povo de Deus, nos chamando a atenção para os versos 13 e 14 do capítulo 58 de Isaías, que diz exatamente o seguinte: se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que quiser no meu santo dia, diz o Senhor, né? Se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando seguir os seus próprios caminhos, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança do teu pai Jacó. O Senhor é quem fala. Essa Bíblia é traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida e ela nos traz uma mensagem alertadora de que, se nós vigiarmos os nossos pés para que nós possamos guardar o sábado, que sábado é esse que está falando aqui? Os versos anteriores de Isaías estão falando da preparação, do momento em que nós devemos estar sendo guiados para uma expiação. Existem vários momentos em que é citado o sábado na Bíblia. Logo em Gênesis, no capítulo 1, você vê a criação feita, cada dia uma coisa era feita. E no final do dia, Deus dizia, eis que era muito bom. Foi feita a luz, foi feita a separação entre a terra e as águas, foram feitas as plantas, os animais. No sexto dia, completa-se a criação. É o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 1, quando após ter feito todas as coisas, Deus então disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso está no verso 26 de Gênesis capítulo 1. Então, Deus preparou o ninho, o jardim do Éden, o lugar edênico para colocar ali Adão. Depois de colocar Adão, Jesus disse, depois, muitos anos depois, 4.000 anos depois, quando esteve aqui na terra, o homem foi feito por causa do sábado. Não, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Bom, se nós temos a compreensão de que o sábado foi feito por causa do homem, só podia ser assim, porque o homem foi feito na sexta-feira e o sábado foi feito no sábado, no sétimo dia da semana. Então, criou Deus o homem à sua imagem, diz o verso 7. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, e os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Então o homem seguiu o mandamento de Deus, multiplicou e encheu a terra, assim como as plantas, os animais, e veio então, no capítulo 2, versos 2, capítulo 2, verso 1 e 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. E abençoou Deus o sétimo dia e santificou, tornou separado para ele, né? Santificar é isso, quer dizer, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, o primeiro guardador do sábado foi Deus. Lá no Éden, quando ele terminou de criar tudo, ele fez o homem e deu de presente para o homem um descanso, um momento com ele, um momento para alegrar-se da sua criação, é o que diz a tradução da Bíblia literalmente. Esse momento de abençoar, de santificar, é de tornar abençoado, é de tornar alegre, é de fazer um momento separado, santo para Deus. Então o sábado foi criado lá no Éden, no começo da criação, por causa do homem, para o homem. E Deus estava com ele passando o sábado. Por isso é santo, porque Deus está conosco no dia do sábado. O sábado, então, passa a ter um significado maior ainda no Êxodo, capítulo 20, verso 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro, nem o animal que está para dentro das tuas portas. Aliás, eu troquei a ordem, porque lá eles tinham o estrangeiro como pior do que o animal. Nem o animal, nem o estrangeiro que estiver para dentro das tuas portas, nem o escravo, ninguém. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E abençoou o Senhor Deus o dia do sábado e o santificou. E segue o mandamento ali de Êxodo, capítulo 20, verso 11. Quando que foi dado? O lembra-te. O sábado já existia lá em Gênesis, capítulo 1,
e capítulo 2, verso 2, como nós lemos agora há pouco. Então o povo que estava escravo por 400 anos, o povo de Deus escravo de Israel, no Egito por 400 anos, estava sendo obrigado a trabalhar nos sábados. Esse foi o motivo pelo qual Deus enviou as 10 pragas para livrar o seu povo daquele lugar. Então Deus livra os guardadores do sábado da escravidão. Como disse Isaías, os seus caminhos serão deleitosos, nós teremos bênçãos, cavalgaremos sobre as alturas e não seremos escravos. Foi preciso a providência divina para livrar o seu povo da escravidão. Agora o povo conseguia ver liberdade com o lembra-te. Lembra-te porque já existia, lembra-te do dia do sábado para o santificar, tornar separado para Deus. Santo, separado para Deus. Isso está na língua portuguesa, não há dúvidas. Pois bem, além do sábado da criação, o sábado semanal, nós temos também outros sábados, que é o que Isaías estava aqui falando também. Essa tem pelo menos 4 aplicações esse verso de Isaías, capítulo 58, verso 13 e 14. Nós podemos ver a bênção que traz sobre o sábado dia, a bênção que ele traz sobre o dia da expiação, que também era consagrado, que também era santo. Que dia de expiação era esse? O sumo sacerdote adentrava o tabernáculo no lugar santíssimo uma vez somente por ano. Ele tinha que se preparar muito, tinha que se desvestir de todo pecado, confessar os seus pecados. O povo jejuava e orava do lado de fora. Por isso que Isaías, capítulo 58 e capítulo 55, vinha dizendo: convites para a perfeição, que Cristo paga o seu pecado, salvação para os gentios, toda a explicação. E depois vem assim o verdadeiro jejum. O povo fazia jejum para que o seu sacrifício fosse aceito por Jesus lá, quando ele oferecia dentro do Santíssimo, o sumo sacerdote ofertava incenso e o sangue do cordeiro era colocado no véu. O templo tinha a parte do lugar santo e um véu, uma cortina que separava do lugar santíssimo. Nessa cortina, o sacerdote espargia o sangue da ovelha, que representava Cristo. Diariamente nos sacrifícios ele espargia o sangue da ovelha. E então ele oferecia um incenso que queimava, purificava. O incenso, a mirra, o incenso tem capacidades assépticas, ele consegue manter a pureza por não só o perfume, como impedia que o sangue aspargido ali causasse um mau cheiro dentro do templo. Então o nosso pecado causaria mau cheiro a Deus, mas pela intercessão do sacerdote, que aspargiu o sangue de Jesus, nós deixamos de criar mal-estar nos céus, mau cheiro. Nós somos purificados, nós somos apresentados, nossos pecados são apresentados purificados. Uma vez por ano, o pecado era uma confissão geral. O povo se purificava muito, se jejuava. É o que Isaías estava dizendo aqui em Isaías 58. E então o sumo sacerdote não ficava apenas no véu, ele adentrava o lugar santíssimo. A sua roupa tinha sinos, e conforme ele andava pendurados, os sinos cintilavam, tintilavam, e as pessoas do lado de fora sabiam que o sumo sacerdote estava vivo. Porque se ele adentrasse o templo e ele estivesse com pecado, ele era fulminado na hora. O seu sacrifício não era aceito e ele era morto. O povo lá fora não teria perdão para os pecados. Então o povo jejuava e orava, se preparava, punha em dia as suas ações. E Jesus disse: Isaías, façam caridade, é isso que eu quero. Né? Então a verdadeira religião não é aquele jejum para se exibir, é a caridade. E agora o sumo sacerdote entra e apresenta o sacrifício vivo de Jesus no lugar santíssimo. Agora a expiação era aceita ou não, eles estavam em juízo. Era aquele momento, o segundo momento do sábado. Temos um terceiro momento, o alerta de Deus para nós hoje. Por quê? Porque nós temos um quarto momento também. De uma lua nova até outra lua nova, diz o Apocalipse, nós estaremos diante de Deus, diante do Pai, e lá habitaremos com Ele, no lugar santo, no lugar santíssimo, diante do trono de Deus nós estaremos. E Jesus diz mais que os 144 mil caminharão com Ele de dia e de noite, e nós, a grande multidão, quem sabe alguns de nós entre os 144 mil, mas eu peço pelo menos estar na grande multidão dos salvos que vão contemplar a glória de Deus e glorificá-lo de um sábado até outro sábado, de uma lua nova até outra lua nova. O nosso privilégio é estarmos nos sábados com Deus. Na criação, Adão teve o privilégio de abrir os olhos e passar o sábado com Deus. Na sexta-feira, criado, abriu os olhos, passou o sábado com Deus. Os egípcios
aprisionaram o povo de Deus, tiveram libertação por causa do sábado. A opressão terminou, 400 anos de opressão, e agora um povo lembra-te do dia do sábado para o santificar. E agora nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Estamos perto de entrar. O sumo sacerdote já está lá no Santo, no Santíssimo. Ele já entrou no lugar santíssimo. Quem é o sumo sacerdote? É Jesus, e ele vai oferecer o seu sangue em sacrifício pelo meu pecado e pelo teu pecado. Ele está lá nas mais altas cortes celestiais, sendo o meu advogado, o seu advogado. Veja que maravilha, nós temos um intercessor, um advogado fiel, mas um advogado que já pagou o preço. Ele pagou o preço com a sua morte cruenta, com sacrifícios, com dor, muito mais do que qualquer sacrifício de morte que eu merecia. Eu merecia morrer talvez como alguns apóstolos, apedrejado, talvez como outros, cerrado ao meio. O meu pecado é grande, eu realmente mereço morrer. Mas Jesus morreu de uma forma mais cruel e imaginável possível. Ele morreu de uma forma ignominiosa. Ele morreu expondo a sua vergonha, arrancaram-lhe as roupas. O meu pecado se estampou nele claramente. Ele pagou o preço pelo pecado de Judas, de Anás, de Caifás, de Barrabás, dos líderes nazistas, daquelas pessoas piores do mundo, dos fascistas, dos assassinos, das prostitutas. Todos estão com a graça de Deus sobre si, mas nem todos aceitam. Porque aquele que aceita tem a vida transformada. Nós somos salvos do pecado, não para sermos lançados de volta ao pecado. Somos salvos para atender e atentar para os comandos de Deus, para viver como Jesus. Por isso somos chamados cristãos. As pessoas reconhecem os cristãos porque são parecidos com Cristo. É assim que surgiu a primeira vez a palavra cristão na Bíblia. Os discípulos estavam caminhando, os apóstolos caminhando, e as pessoas começaram a falar, olha como eles parecem com Cristo, são cristãos. Você parece com Cristo? Teve a vida transformada? Ou apenas está contando com a expiação, um advogado dos nossos pecados? O diabo nos acusa e Jesus mostra as suas mãos, os cravos nas mãos, a marca daquela coroa de espinho nas testas, as marcas que ele traz do pecado no seu corpo, o meu pecado, porque ele não teve, ele não merecia morrer. O salário do pecado é a morte, disse Deus. Jesus não pecou e morreu, porque eu pequei, ele morreu. Então a justiça exige que agora eu viva. É o pensamento de Ellen White, ela explica, porque Jesus morreu no meu lugar, é justo que agora eu viva no lugar de Cristo. Cristo, pelo seu poder, ressuscitou. Mas eu agora vivo, não mais eu, diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. O que quer dizer isso? Eu tenho uma vida transformada. Eu não posso mais viver no pecado. Eu não posso ser salvo de uma coisa e continuar naquele perigo, naquela confusão, naquele pecado. Cristo nos salvou do pecado para viver na luz. Ele nos chamou das trevas para a verdadeira luz. E agora ele está fazendo expiação. O que nós devemos fazer nesse momento que Cristo está intercedendo por mim e por você? Já foram julgados os mortos, o julgamento dos mortos terminou em 1844, é o que explica a profecia de Daniel, consorciada com o pensamento de Apocalipse. Em 1844 começa então o meu julgamento dos justos, os dos ímpios. Estamos os vivos sendo julgados. Os mortos já tiveram o seu julgamento. Eu contei agora há pouco no programa que nós tivemos no ar, aliás, diga-se, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia vai ao ar diariamente. E você, por favor, siga, compartilhe, aperta o sininho, siga, compartilhe a nossa programação para que o Evangelho avance e seja pregado em todo o mundo. Ao mesmo tempo, 5 minutos de Entende é um programa que resume o que estamos dizendo aqui agora. Foi feito agora há pouco um resumo bem resumidinho e assim as pessoas podem, com mais pressa, assistir os 5 minutos de Entende. Depois, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. E eu estava dizendo que lá eu estava contando que a minha mãe faleceu há 12 anos, e eu estava ali, então, perplexo sobre a salvação dela, confortado pelos trechos da Bíblia que diz que a caridade apaga uma multidão de pecados, conforme Pedro explicou no capítulo 2, e isso me trouxe conforto, que a mamãe era muito caridosa, e ao mesmo tempo eu fico pensando, o julgamento dela já aconteceu. Ela estava viva de 1844 para cá, o julgamento dos vivos está acontecendo. Como ela já morreu, já foi julgada. Foi selado o destino dela, mas o teu destino e o meu está sendo julgado agora. Jesus está com os sinos em torno da sua roupa, se apresentando no lugar santíssimo, e o sino está tocando para você ou para mim. Ou estamos salvos ou perdidos.
E o que o povo fazia? O que o sacerdote fazia antes? Jejuavam e oravam. E o que Jesus falou que é o verdadeiro jejum? É a caridade, é o amor. Não só isso, mas também nos abstermos de certos alimentos, de certos programas de televisão, de cinema, de pensamentos ruins, coisas que adulteram a nossa mente, que fazem com que nós sejamos conduzidos ao pecado. O jejum de pensamentos ruins, de coisas ruins, de programas ruins, de pessoas ruins. Nós temos que amar o próximo, que temos que levar o evangelho a todo pecador, mas não quer dizer que tenhamos que fazer as obras deles. Nós somos luz do mundo e não trevas com as trevas. Sal da terra. E nós devemos dar sabor ao mundo e não conviver com o mundo como se mundo fôssemos. Estamos livres do pecado, salvos do pecado, para viver a vida de Jesus e sermos reconhecidos como Cristo diante do universo. Eu falo sempre, fomos tomados do pó da terra e feitos à imagem e semelhança de Deus. O diabo transformou esse boneco de barro à imagem e semelhança do próprio diabo. Os meus pecados me fizeram reconhecidos como mal, tanto quanto o universo sabe que ele é mal. Jesus morreu e ele disse, eis que farei novas todas as coisas. Eu sou esse pó parecido com o diabo que Jesus vai fazer novo, de acordo com a sua imagem e semelhança. Já fez, ele já morreu na cruz. Agora cabe a mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Temos que imitar Jesus e assim sermos reconhecidos pelo universo como filhos de Deus e não como criaturas das trevas. Criaturas que Satanás se adonou no mundo, criaturas que ele roubou do aprisco de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te guie nos seus caminhos e faça de você uma luz poderosa para todos que estão ao teu redor. Porque quando você abandona a vida de pecado e está diante do universo com a intercessão de Jesus Cristo, o manto de Jesus, o anel de Jesus, como ele disse na parábola do filho pródigo, estão sobre o pecador. O filho pródigo sujo do pecado, que estava com os porcos, vem, se apresenta, pede perdão e recebe a graça de Deus, um manto limpinho, sandálias nos pés, um anel no dedo. De novo, estamos empoderados pelo sangue de Jesus. Por isso, vibremos de alegria. O nosso sumo sacerdote está agora advogando por mim e por você. Não há alegria maior do que termos um Salvador que me salva agora. Que Deus te salve também e abençoe muito.